Queridos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, a gente começa a ouvir na primeira leitura, diria que até mesmo um grande sonho de todos os povos. A primeira leitura fala de uma utopia que eu acredito que todos têm. Imagine só você comer, beber, curtir a vida e não se preocupar em pagar as suas contas. Acho que isso é o desejo de todo mundo, não assumir essas responsabilidades. É um ideal. Quem dera um dia a gente possa realmente atingir esse ideal, mas mergulhados nessa sociedade tão capitalista, eu acho muito difícil a gente já perceber algum sinal. Mas a gente precisa alimentar sempre esse desejo de um dia participar de um banquete, mas um banquete que sacia toda a nossa carência. Um banquete que sacia nossa sede e também a nossa fome. A primeira leitura de hoje, na verdade, o profeta Isaías tenta motivar o povo de Deus, que com certeza já perdeu a identidade. Aqui se trata do segundo exílio. O povo de Deus está lá, tão distante de sua terra natal e já há mais de 40 anos distante da sua terra. E aí, com certeza, muitos costumes já se perderam. A identidade do povo estava comprometida. E aí o profeta, ele tenta alimentar a esperança de voltar à terra e ali reconstruir a sua identidade, reconstruir as relações. E a imagem que ele coloca como condição para reconstruir essa identidade é justamente a imagem do banquete. E é interessante que a gente sempre vai encontrar esse cenário na Sagrada Escritura, seja no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. Jesus, ele sempre está à mesa com os seus. Jesus senta à mesa com os amigos. Jesus está à mesa também com os inimigos. Porque Jesus, ele tem a esperança de renovar as relações. Então, sentar à mesa com os inimigos é interessante para Jesus. Como é que a gente vai realmente ajudar uma pessoa a ser diferente? Como é que a gente vai ajudar uma pessoa a ser melhor? Se a gente está sempre buscando criar uma distância dessas pessoas que muitas vezes não despertam em nós tanto interesse. Então veja que essa imagem do banquete é uma imagem muito interessante. E aí Jesus, ele senta à mesa com amigos, mas também senta à mesa com inimigos. Eu acredito que vale a pena a gente pensar muito sobre essa realidade. Eu diria que o primeiro lugar do amor na família é uma refeição. Pensem aí vocês, alguma situação de famílias que estão completamente desajustadas, ou até mesmo de famílias que já estão entrando em crise. Será que os pais, o pai, a mãe, os filhos, eles são capazes de estarem juntos à mesa numa refeição? Porque a refeição é o lugar de se criar relações. A refeição é o lugar de você estabelecer a identidade. Então vejam como é importante a gente pensar sobre essa realidade, que hoje em dia a gente arruma qualquer justificativa para dizer que não dá para chegar a tempo, não tem condições da gente estar à mesa, e aí nas 3 principais refeições a gente nunca está junto. Então vejam que é importante, principalmente para a gente tentar perceber que a vida na família, o amor primeiro se manifesta justamente à mesa, na refeição. Porque é ali onde a gente conversa, é ali onde a gente troca ideias, é ali que a gente pode rever alguma situação, é ali onde a gente pode até mesmo evitar tomar uma decisão precipitada e comprometer
comprometer até mesmo a sua vida particular e a vida de sua família. Que bom seria, né, se hoje a gente realmente, tomando consciência dessa realidade, pudéssemos retomar essa prática que é antiga. Antigamente todo mundo estava junto lá à mesa. Não tinha justificativa nenhuma que a gente pudesse dar, mas todos estavam reunidos, todos estavam fazendo essa comunhão. E esse é um sinal tão perfeito, que foi esse o sinal que Jesus escolheu para fazer com que hoje todos estivéssemos aqui. Nós aqui estamos para participar da mesa, a mesa da Eucaristia, esse banquete sagrado que renova a nossa vida, que renova nossas relações. Vejam que dom tão precioso e vejam que sinal tão interessante Jesus utiliza para perpetuar sua presença na história através da Igreja, a Eucaristia, o banquete sagrado. A segunda leitura de hoje, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a pensar um pouco sobre o profundo sentimento de amor que Deus tem por nós. Quem nos separará do amor de Deus? O que é que pode nos separar do amor que Deus tem por nós? Aqui nós não estamos pensando no amor que nós temos por Deus. E aí muitas vezes basta pensar simplesmente na maneira como amamos os outros, que a gente vai pensar como é que a gente também ama a Deus. Por isso que não interessa aqui agora pensar nesse amor que nós temos a Deus, mas o que importa para nós é pensar no amor que Deus tem por cada um de nós. O amor de Deus é imenso. Você pode estar no profundo abismo, mas Deus o ama mesmo assim. Você pode estar mesmo até na vida do pecado. Você pode estar em pecado. Você pode estar abominando as coisas de Deus, mas Deus sempre estará amando você. Então vejam como é bonito perceber que não tem circunstância, situação alguma que venha comprometer o amor que Deus tem por nós. Então a gente poderia pensar de que maneira a gente está retribuindo esse amor. Deus nos ama de todas as maneiras. Deus nos ama constantemente. Você pode estar no pecado, como dizia, mas Deus o ama. Quem ama sabe esperar. Quem ama sabe estar presente. É uma maneira de você existir para alguém. É você estar presente. E é isso que Deus sempre faz conosco. Deus espera o nosso tempo muitas vezes. Deus acredita em nós para que com o tempo a gente possa até mesmo rever determinadas práticas. Deus espera aquela ocasião propícia para a gente renovar um pouco o nosso coração e voltar à comunhão com Ele. Então eu acredito que hoje poderíamos realmente pensar de que maneira estamos demonstrando ou retribuindo esse amor que Deus tem por cada um de nós. Não simplesmente pensar no amor que a gente imagina ter ou demonstrar, mas motivados principalmente pelo amor que Deus tem por nós, porque Deus nos ama verdadeiramente e não tem circunstância, situação alguma que venha comprometer essa relação de amor, porque Deus é fiel, Deus é amor. O Evangelho de hoje continua um pouco aquela crise que Jesus enfrenta depois da morte de João Batista. De início a gente parece que só contempla a multiplicação dos pães, mas é bom também a gente pensar o contexto no qual Jesus está inserido para vivenciar essa experiência da multiplicação. João Batista foi decapitado, João Batista morreu, e aí Jesus ele tem consciência que do mesmo jeito que fizeram com João Batista, também fariam com ele.
Jesus, quando pega aqui a barca que quer ir ao outro lado, ele não está pensando simplesmente em levar a boa nova para quem está lá do outro lado. Jesus está fugindo porque estavam perseguindo a ele. Jesus queria se retirar. Jesus queria se distanciar um pouco. Jesus queria estar no deserto. E vejam que interessante pensar essa imagem. Jesus se afasta, Jesus vai para o deserto. Quando a gente pensa no deserto, vem à nossa mente Moisés. Então Jesus parece que é um novo Moisés. Ele vai, se retira, alguma experiência ele quer vivenciar com os seus. Jesus está fugindo da perseguição. Mas aí quando chega lá no outro lado, na margem, Jesus encontra a multidão. Imagina só uma pessoa tão impressionante como Jesus, que tanto bem fazia, tocava o coração das pessoas nas palavras que dizia. Quem é que não quer estar perto de alguém assim? A multidão, quando soube, saiu à procura de Jesus. E antes de Jesus chegar lá, já estava a multidão. Porque estavam sedentas. Estavam precisando ouvir aquela palavra que realmente transforma. Estavam precisando preencher o vazio que carregavam. Quantas vezes também nós assim estamos? A gente quer ouvir uma palavra, a gente quer estar junto de alguém que realmente possa nos dizer alguma coisa, para nos ajudar a passar por determinadas situações. E assim estava essa multidão sedenta, precisando de Deus, precisando de uma transformação. E quando Jesus chega do outro lado, a primeira coisa que Jesus faz, quando vê a multidão, é sentir compaixão. Jesus, ele sente a mesma angústia da multidão. Ele sente com as pessoas os seus desafios, as dificuldades que enfrentavam. Ele sentiu compaixão. Parece que hoje é tão complicado a gente sentir a dor do outro. A gente sempre está buscando deixar o outro de lado. Chega alguém à porta pedindo ajuda, a gente sempre diz: "Tem não, perdoe." A maioria das pessoas diz isso. A gente às vezes nem sabe qual é a realidade daquela pessoa que está ali pedindo alguma ajuda e a gente quer se livrar. Às vezes até mesmo uma pessoa tão próxima a nós está passando por uma dificuldade imensa, a gente já está tão cheio de problemas, a gente só fica dizendo: "Eu vou rezar por você", fica querendo assim dispensar para não se comprometer com aquela situação. Eu acho que essa atitude de Jesus, ela nos diz muito ainda hoje. A gente precisa realmente sentir compaixão dos outros. A gente precisa também sofrer com o outro a sua dor. A gente precisa assumir também com o outro o seu problema. Imagina só uma pessoa sozinha, solitária. A pior coisa que tem hoje é a solidão. E muitos que vivenciam problemas imensos estão sozinhos, porque falta aqueles que lhes demonstrem compaixão. Foi essa a atitude de Jesus quando viu a multidão. Jesus sentiu compaixão. E hoje ele diz a cada um de nós também: é necessário sentir compaixão dos outros. É necessário estar junto. É necessário cultivar essa presença. É necessário olhar no olho do outro, para muitas vezes tentar até decodificar, adivinhar qual é a necessidade que a pessoa tem. A gente sabe que muita gente às vezes é tão egoísta, orgulhoso, que muitas vezes nunca coloca o seu problema. Então vejam só, uma proximidade, ela pode restaurar a vida de uma pessoa. Então a gente precisa estar junto, fazer como Jesus, sentir compaixão. E essa foi a condição para que realmente acontecesse a multiplicação. Jesus sentiu compaixão, viu a dor do outro, Jesus assumiu a dor e ele realizou esse milagre
o milagre da multiplicação. Os discípulos, quando veem a condição da multidão, querem logo se livrar. Tem muita gente, é melhor despedir, manda embora. Jesus diz: não, o que é que vocês têm? Às vezes a gente só pensa numa dimensão material. O que é que nós temos a oferecer para partilhar? Às vezes a gente só precisa partilhar um pouco da atenção. Não é simplesmente do pão que muitas vezes as pessoas precisam. O necessário, muitos já têm. O necessário, qualquer família hoje pode ter. Muito mais do que o pão, nós precisamos vivenciar uma experiência de amor. Do que é que adianta ter o pão se você não ama? Do que é que adianta ter o pão se você não é amado? Eu diria até que parece que no dicionário de Deus só tem uma palavra: amor. Às vezes a gente fica aqui perdido, querendo encontrar a palavra para tentar convencer diante de alguma situação. Mas se a gente realmente vivesse o amor, porque Deus é amor, com certeza a gente teria relações tão diferenciadas. Com certeza a nossa vida seria outra, seria diferente. Às vezes a gente se apega a tantos substantivos, verbos e adjetivos. A gente só deveria se apegar a um verbo, amar, a um substantivo, amor, e a um adjetivo, ser amável. A gente precisa realmente demonstrar que somos amáveis. Então que Deus possa nos ajudar a vivenciar essa experiência, porque eu tenho certeza que assim a nossa vida ela se transforma. A nossa vida enquanto cristãos, ela muda, ela se torna diferente. Principalmente se a gente é capaz de amar e viver o amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,